consegue direcionar muitas vezes essa força por conta da falta de construção intersubjetiva entre as pessoas. A gente vive um mundo de aparências, selfies, são postados o tempo todo de coisas incríveis, mas dificilmente a gente conversa com os nossos vínculos sobre as nossas dores e as nossas dificuldades. E falar sobre isso abre espaço para esse redimensionamento subjetivo, essa nova construção de uma perspectiva sobre a realidade que pode me libertar da culpa, da inércia, da paralisia. Então, quando a gente pensa em ética para a humanidade, a gente automaticamente lembra dos grandes exemplos da humanidade. Buda, Krishna, Madre Teresa de Calcutá, São Luís, a gente lembra de Chico Xavier, a gente lembra do próprio Jesus. E essas pessoas, todas elas tiveram o cuidado de não determinar para as pessoas de forma assertiva, exclusivista, o que deve ser feito. Porque eles mesmos entendiam por experiência própria que há limites em mim que me impedem de fazer determinadas coisas. E, portanto, há limites no outro que podem fragilizarem ele a ponto dele não conseguir fazer determinadas propostas. E isso a psicologia chama de resistência. Resistência não é algo consciente. Não é algo que a gente possa escolher muitas vezes. Acontece no impulso. Acontece sem você perceber. Quando você viu, você já fez. E na nossa cultura ocidental, quando a gente se depara com as nossas fragilidades, equívocos, descompassos, a primeira iniciativa própria é se culpar. Por quê? Porque já são muitos séculos de discurso, de oratória, que fomentam a culpa. E na doutrina espírita, isso não pode mais acontecer. Na doutrina espírita, esse espaço de acolhimento, de empatia, de humanidades, de entrelaces, de forma fraterna, potencialmente harmônica, algumas vezes a gente amarra os bigodes, mas sem violências. A gente se desentende porque pensamos diferentes, temos propostas diferentes. E no dissabor da ambivalência vem no momento em que eu estou dialogando com Tânia e nós temos pensamentos diferentes, vem convulsionamente todas as minhas experiências compactadas, criptografadas de 1000 teras numa frase. Ah, você só quer fazer o que você quer. Mas isso veio intensamente como um rompante a partir de experiências passadas traumáticas que eu fui silenciado. E eu, sem me trabalhar, eu exijo de mim mesmo, em hipótese nenhuma vou admitir que isso aconteça. Sem parar para refletir do porquê isso aconteceu, qual o contexto que aconteceu e que Tânia não é a pessoa ou não é as pessoas que fizeram isso no meu passado. É tão importante compreender que na dimensão dos vínculos
a gente vai ter espinhos que vêm da pessoa para a gente, da gente para a pessoa, mas não se afaste. Não se afaste, porque esses acontecimentos não são, na maioria das vezes, de cunho pessoal. E aqui está um estudo da psicologia já comprovado por imagens, que o cérebro de uma criança com 1000 dias, mais ou menos 2 anos, Léo, não é 1000 dias, é 1000 dias contando com a gestação, mas mais ou menos 1000 dias, a criança ela tem uma ruptura das conexões neurais para dobrar ou triplicar. Isso é um processo natural de própria adaptação do organismo, de ampliação, de desenvolvimento do organismo para um novo ciclo, um novo estágio da experiência humana. E isso numa criança de 2 anos, que mal aprendeu a falar, que está se articulando melhor com as pessoas, acontece de forma raivosa. Porque isso sobrecarrega o sistema cerebral límbico, que regula a parte das emoções, de algumas substâncias que disparam reações emotivas, e aí a gente, por não entender isso, a gente diz, aí ó, era uma criança bonitinha, obediente, agora está fazendo birra, vou dar uma surra. Ou, se a gente é espírita, menino, aí deve estar com um caminhão de obsessor, deve ser médium. Vou colocar no livro preto do Gedélio, para poder tomar passe, água fluidificada. Se a gente é de outra religião, a gente vai construir uma narrativa para tentar explicar isso, para tirar da gente a responsabilidade de olhar para o fenômeno humano de outra forma, não apenas por uma ideia, um pressuposto que não está dentro do contexto. E aqui eu quero trazer o meu especialista predileto em hermenêutica. Hermenêutica é a área do conhecimento humano que interpreta os fenômenos humanos, e ele diz que não é possível compreender um acontecimento, uma experiência humana, quando a gente retira a teoria e desconecta da teoria o contexto sob o qual o acontecimento humano ocorreu. Portanto, nem tudo se traduz em obsessão. Nem tudo se traduz em sofrimento, em transtorno psicológico. Quando a gente se aproxima do contexto onde as pessoas estão, a gente descobre que a fonte do adoecimento muitas vezes são os vínculos. É a pobreza, é a desesperança, é o desamparo que acomete aquela pessoa e que muitas vezes leva ela até a depressão. E isso fez Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, dizer: antes de se diagnosticar como depressivo, olhe atentamente para ver se você não está cercado por idiotas. Mas aqui eu quero dizer que muitas vezes as pessoas elas não têm o cuidado com a outra pessoa. Muitas vezes elas sabem e outras vezes elas não sabem a consequência daquilo que elas fazem. Então, a proposta da doutrina espírita é que a gente compreenda essas dimensões, muitas vezes sutis e invisíveis, dos fenômenos humanos, para que a gente fique bem, apesar dos nossos equívocos. Quem é pai e mãe que nunca cometeu
um engano, um tropeço, um descuidado com relação aos filhos. Não existe. E isso fez Donald Winnicott, pediatra, psicanalista, que morou na Inglaterra, que trabalhou no mesmo hospital em Londres 42 anos, dizer que o pai e a mãe não precisam ser perfeitos. Eles só precisam ser suficientemente bons. E falhar, faltar, porque na falha e na falta as crianças se desenvolvem. E aí eu gosto de usar um exemplo oposto, extremo, que é: se o nosso bebê nascer, reencarnar, nosso filho, filha, e a gente entregar tudo na mão, antes dele pedir, e a gente entregar comida, levar para os lugares, carregar o tempo todo, chegará 10 anos de idade e essa criança nunca falou, nem nunca andou. Os nossos filhos muitas vezes falam, andam, porque eles experimentam um sentimento de eu preciso fazer isso, porque o outro não está percebendo o que está acontecendo comigo aqui dentro nessa complexidade. Eu não sei falar, portanto eu vou pegar aqui. Não sei ainda pedir. Cunha não adivinhou, então eu vou na direção daquilo. Da mesma forma, o Evangelho segundo o Espiritismo trata sobre os infortúnios ocultos. É exatamente a experiência do espírito encarnado, que vive dimensões de sofrimento, de solidão, que não é percebido por ninguém, apenas por aqueles que têm o grau de sensibilidade para identificar nos pequenos sinais sutis o sofrimento daquela pessoa. Por isso é tão importante a gente tratar todo mundo com carinho, com respeito, com empatia. Mas ao fazermos isso, que a gente nunca deixe de tratarmos a nós mesmos com carinho, com respeito, com empatia, diante de todas as nossas fragilidades e todos os nossos descompassos. Se nós fizermos isso, servirá para a gente a orientação de Jesus em Lucas: faz isso e viverás. Que todos nós possamos viver bem, com alegria, diante desse Consolador prometido que é o Espiritismo. Muita paz, meus amados irmãos. Obrigado, meu querido. Que a paz de Jesus esteja sempre contigo. Nós estamos chegando ao final da segunda parte dos nossos trabalhos de hoje. Porque hoje, como é uma doutrinária festiva, nós vamos nos estender mais, né? E essa segunda parte que nós estamos encerrando agora, eu espero que todos nós tenhamos assimilado a mensagem trazida pelo nosso irmão Léo Paraná e que em nossas mentes brilhe sempre a luz divina, que nós sejamos sempre parceiros de caminhada, não apenas um do outro, mas também parceiro de caminhada de Jesus. E nesses 4 anos de caminhada dessa família Passanova, a luz intensa do amor de Jesus seja uma constante em nossas vidas. Por isso, eu vou convidar todos vocês que nos acompanham em uma voz moderada, uma música
que vai representar essa luz que deve brilhar em nossas consciências e que hoje ilumina o caminho de cada um de nós, nos ajudando a sermos espíritos encarnados cada vez melhor. E o nosso querido amigo e irmão Adilmar Borges irá tocar para a gente Quanta Luz. Esse aqui é camarada assim. Este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes, quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Que a paz do Divino Mestre nos abençoe hoje, agora e sempre. Obrigado a todos. Só não estamos no emprego. Esse preço dá uma... Eu esqueci de me tirar o castigo, não foi? Não botaram nenhuma entrada para você hoje, né? Não. A Dilma bebeu água, Dilma? Bebi. Daqui? Tá purificada? Não, Gente, essa nossa família Bassanufo, que há 4 anos está nesta caminhada, surgiu de uma experiência de um irmão que desencarnou há mais ou menos 38 anos e que ao passarmos, eu e Tânia, ali na Mussurunga, onde ficavam pessoas morando nas ruas, né, em barraquinhas improvisadas, eu me sentia incomodado, porque eu sempre estava ouvindo uma voz: cuida dos meus irmãos. Cuida dos meus irmãos. Então, aquilo começou a me incomodar. E aí ele começou a se manifestar, e se manifestava chorando, pedindo papai. E um dia, em suas manifestações, perguntamos por que ele se comunicava chorando. E ele disse que ele se comunicava chorando porque ficava triste que ainda tinha irmãos dele dormindo na rua, passando fome e frio. Então, a partir desse dia, nós começamos a fazer esse trabalho que nós fazemos na rua, com moradores em situação de rua. Convidamos alguns amigos e dissemos assim: vocês querem ser amigos de Pedro? E as pessoas, amigos de Pedro, eu dizia: Pedro é meu irmão, e contava essa história. E aí nos unimos, estamos hoje nessa batalha. Começamos também, aproveitando o ensejo, começamos a
estudar a doutrina espírita em conjunto. E hoje nós temos o grupo de estudos da doutrina espírita Eurípides Bassanufo, o GEDEB. E dentro desta família, desse grupo, criamos o Núcleo Assistencial Amigos de Pedro, com o objetivo de cuidar dos nossos irmãos que ainda estão na rua passando fome, passando frio. Por isso, vai o nosso convite para cada um de vocês. Aqueles que ainda não são amigos de Pedro, una-se a essa família e vamos fazer a caridade, porque a doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação. Para passarmos agora para a terceira etapa, querendo mais uma vez agradecer ao Pai pela feliz oportunidade. Estamos aqui de realizar esse trabalho, porque agora vai ser a parte da degustação, né? A melhor parte para montar. Olha quanto sorriso, olha que sorriso. Opa, né? Então, Senhor, neste momento, que o Senhor também abençoe nossos alimentos, que vai ser um momento de confraternização e nos permita continuar esse trabalho de paz, amor e caridade por muitos e muito tempo. E quando nós nos formos, que tenha sempre alguém para continuar essa missão. Por isso, Senhor, eu quero te dizer, te louvar, te agradecer, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como em todo o universo. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai amado, de todos os males, pois só em ti reina o poder e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Agora eu vou pedir uma salva de palmas para o GEDEB. Muito bom. Muita paz. Encerrando mais uma etapa, pedimos que inscreva-se em nosso canal, compartilhe e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. Uma boa noite e muita paz para todos.